Há bilhões de anos, tudo o que conhecemos hoje, planetas, estrelas, galáxias, não passava de poeira e energia espalhada pelo vazio. Tudo começou com o Big Bang, a grande explosão que deu origem ao espaço e ao tempo. Em uma fração de segundo, o universo se expandiu numa velocidade inimaginável, criando as primeiras partículas, prótons, nêutrons e elétrons. Elas se uniram, formando os primeiros átomos, principalmente de hidrogênio e hélio. Com o passar de centenas de milhões de anos, sob a força da gravidade, imensas nuvens desses gases começaram a se juntar, girando e colapsando em seu próprio peso. Assim, nasceram as primeiras estrelas, e com elas, as primeiras galáxias. Cada estrela era um berço de criação. Dentro delas, os elementos mais pesados, como carbono, ferro e oxigênio, começaram a ser forjados em violentas reações nucleares. Quando essas estrelas gigantes morriam, explodiam em espetaculares supernovas, espalhando esses elementos preciosos pelo espaço. Foi desse material reciclado, dessas cinzas estelares, que nasceram novas estrelas e, ao redor delas, planetas. Nosso próprio sistema solar começou assim, há cerca de 4,6 bilhões de anos. Tudo começou com uma enorme nuvem de gás e poeira chamada nebulosa solar. Algo, talvez a explosão de uma estrela próxima, a perturbou, fazendo-a colapsar. No centro da nuvem formou-se uma bola incandescente, o jovem Sol. Ao redor dele, o restante da poeira e gás começou a se achatar, formando um disco giratório. Dentro desse disco, pequenos grãos de poeira começaram a se unir. Primeiro formando pequenos agregados, depois corpos cada vez maiores chamados planetesimais. A colisão e a fusão desses planetesimais deram origem aos protoplanetas. Ao longo de milhões de anos, esses protoplanetas limparam suas órbitas, absorvendo ou expulsando os corpos menores, até se tornarem os planetas que conhecemos hoje. Mercúrio, o mais próximo do Sol, é um pequeno mundo rochoso queimado pela radiação intensa. Vênus, com sua atmosfera espessa e sufocante, poderia ter sido um irmão da Terra, mas seguiu um destino infernal. A Terra, o nosso lar, teve a sorte de se formar na chamada zona habitável, onde a água pode existir em estado líquido. Aqui, a combinação de água, calor, atmosfera e compostos químicos deu origem à vida. Marte, o planeta vermelho, guarda pistas de rios e oceanos antigos, sugerindo que um dia também teve condições muito diferentes das atuais. Mais longe, além da chamada linha de gelo, surgiram os gigantes gasosos, Júpiter e Saturno, enormes mundos de hidrogênio e hélio, com dezenas de luas orbitando ao seu redor. E ainda mais distantes, Urano e Netuno, repletos de gelo e gás, guardam segredos ainda pouco conhecidos. Mas o sistema solar não é apenas planetas. Entre Marte e Júpiter há um cinturão de asteroides, restos da formação planetária que nunca se aglutinaram em um planeta completo. E nas fronteiras mais distantes, além de Netuno, um anel de corpos gelados, o cinturão de Kuiper, onde se encontra Plutão. E ainda mais longe a hipotética nuvem de Oort, uma reserva de trilhões de cometas que orbitam o Sol a distâncias imensas. Enquanto isso, fora do sistema solar, bilhões de outras estrelas com seus próprios planetas povoam a galáxia. A nossa galáxia, a Via Láctea, é apenas uma entre bilhões de outras no universo observável. Cada uma delas contém bilhões ou trilhões de estrelas, muitas delas com sistemas planetários. O cosmos é uma vasta tapeçaria em eterna transformação. Planetas nascem, vivem e morrem. Estrelas explodem, espalhando vida em potencial. Galáxias colidem em danças cósmicas que duram bilhões de anos. E nós, seres humanos, somos uma pequena centelha que olha para o céu e tenta entender essa grande história. Uma história que, apesar de ter começado há bilhões de anos, ainda está sendo escrita. Porque o universo, assim como a vida, nunca para de evoluir. Desde os primórdios, há quem busque entender a ordem por trás do caos cósmico. As civilizações antigas já se perguntavam sobre a natureza do mundo. Babilônios, gregos e chineses buscavam padrões nas estrelas
criando os primeiros mapas do céu. Nas Américas, os povos indígenas viam nos astros os espíritos ancestrais guiando seus passos. No século I a.C., o astrônomo grego Ptolomei descreveu os ciclos celestes em seu Almagesto, um tratado que governaria a astronomia ocidental por 14 séculos. A era medieval viu a influência de Ptolomeu, mas também o surgimento de modelos geocêntricos que colocavam a Terra no centro do universo. A revolução científica do século XVI inaugurou uma nova era. Copérnico desafiou o modelo geocêntrico, colocando o Sol no centro do sistema solar. Galileu Galilei, com seus estudos sobre as luas de Júpiter, apoiou a teoria heliocêntrica. Kepler descobriu as leis que regem os movimentos planetários, e Newton, a lei da gravitação universal, um marco na física. No século XIX, os astrônomos iniciaram a catalogação sistemática das estrelas, criando cartas celestes cada vez mais precisas. Telescópios como o Hooker e o Palomar revolucionaram a astronomia, revelando detalhes do espaço antes invisíveis. O século XX trouxe avanços sem precedentes. A fotografia do espaço, a exploração lunar dos programas Apollo, a era espacial e a exploração robótica de planetas e luas do sistema solar. Telescópios interplanetários como o Hubble ampliaram os limites do conhecimento, revelando desde a formação do sistema solar até o Big Bang. O século XXI nos presenteia com telescópios cada vez mais poderosos, como o Webb, desvendando os mistérios do universo. Astrônomos e cosmonautas continuam a jornada em busca de respostas, expandindo os horizontes da humanidade. Afinal, o universo, assim como o conhecimento, é infinito. No centro da Via Láctea, o Sol se ergue majestuoso, rodeado por seus 8 planetas. Mercúrio, veloz e ágil, orbita o astro em apenas 88 dias. Vênus, o planeta da beleza traiçoeira, reflete a luz solar em um ciclo de 225 dias. A Terra, nosso lar azul, pulsa com a vida em 365 dias. Marte, o planeta vermelho, convida à exploração em 669 dias. Júpiter, o gigante gasoso, reina em 4.332 dias, seguido por Saturno, o Senhor dos Anéis, em 1.759 dias. Urano, o planeta lateral, dança em 3.066 dias. Netuno, o deus dos oceanos, completa sua órbita em 1.648 dias. Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, os planetas rochosos menores e mais próximos do Sol, são telões de fogo. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, os gigantes de gelo distantes e compostos por gases, encerram o elenco. Os planetas retrógrados, ou seja, que giram no sentido contrário às outras, desafiam convenções. Mercúrio e Vênus retrocedem em direção ao astro, enquanto Marte, retrógrado, enriquecem a complexidade do balé cósmico. Existem outros corpos celestes menores em órbitas complexas. Asteroides, luas e cometas ecoam o movimento planetário. Júpiter, com seus 80 conhecidos, Saturno, com 82 luas, Urano, com 27 luas, Netuno, com 14 luas, Marte, com 2 luas, e Mercúrio e Vênus, com 1 lua cada, completam o quadro. Enzimas, asteroides e outros corpos celestes formam um coral cósmico. A dança celeste, regida pela gravidade, revela um universo em constante movimento. Em meio a órbitas e rotações, o sistema solar pulsa com a energia da formação e da evolução. Cada corpo celeste tem sua história, sua composição e sua singularidade. Mercúrio, o veloz; Vênus, o brilhante; a Terra, o berço da vida; Marte, o guerreiro; Júpiter, o gigante carmesim; Saturno, o joalheiro de gelo; Urano, o rebelde; e Netuno, o enigmático, formam um conjunto harmonioso. Observando o céu noturno, podemos contemplar a sinfonia celeste, uma obra de arte cósmica em constante movimento, um lembrete da grandiosidade do universo e da nossa pequenez, mas também da nossa capacidade de explorar e entender esse mundo infinito. A cada descoberta, a cada nova imagem, a cada nova missão, o fascínio pelo sistema solar se renova. E compreendemos um pouco mais a nossa posição no cosmos e a nossa responsabilidade por preservar o nosso lar, a Terra, o único mundo conhecido que abriga a vida. A dança dos planetas, um convite à contemplação
e a reflexão. Do magma incandescente do jovem Sol até a formação dos planetas, a história do Sistema Solar se desenrola em milhões de anos. A nebulosa solar, um turbilhão de poeira e gás, marca o início. A gravidade molda a matéria, formando discos e precursores de planetas. Deslizando em órbitas, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte emergem, seguidos por Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Gigantes gasosos e rochosos, cada um com sua identidade, desafiando o entendimento humano. Asteroides, luas e cometas completam a sinfonia celeste, ecoando a música cósmica da formação. Explorando o Sistema Solar, viajando em missões espaciais, compreendemos a complexidade do nosso lar cósmico, um mosaico de mundos em constante movimento, um convite à contemplação e à exploração. Cada planeta, cada lua, cada asteroide conta a história do Sistema Solar, um capítulo a cada milhão de anos.